Glória a Deus, igreja. Amém. Graça e paz a todos. O inverno chegou, né? E é isso aí. A vida é feita de várias fases, a gente tem que saber enfrentar cada uma delas. Mas eu me lembro quando o Rodrigo está ali atrás, ele foi ao Canadá e ele falou que lá o povo vive no gelo, né, Rodrigo? Ele mostrou umas fotos lá do povo tirando a neve do carro para poder sair. E ele pensou que num dia de culto lá ninguém ia porque era muito gelo. Ele surpreendeu-se com a atitude do povo. Então eu vejo assim que as dificuldades muitas vezes que nos impedem de avançar são aquelas que estão dentro de nós e não aquelas que estão fora de nós. Se nós começarmos a dar um peso muito grande para as dificuldades, elas realmente terão um peso muito grande. Se nós começarmos a olhar para as dificuldades, por maiores que elas sejam, como algo insignificante diante daquilo que nós precisamos fazer, a gente vai fazer o que precisa ser feito e as dificuldades não prevalecerão na nossa vida. Amém? Hoje é comemorado o Dia das Mães e eu quero começar aqui. Primeiro eu já vou dar o endereço do texto bíblico. Você vai abrir a Bíblia em Lucas 1, 28. Enquanto você vai procurando aí Lucas 1, 28, nós vamos falar hoje sobre uma mãe que eu vejo assim que muitos pastores ou no meio evangélico não se fala muito, né? Mas nós vamos falar de Maria, a mãe de Jesus. E eu quero começar aqui, irmãos, pensando numa frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: filhos não são uma distração que Deus nos dá diante de um trabalho importante. Eles são o trabalho importante da nossa vida. Ou seja, irmãos, o que ele queria dizer para nós? Pastor, será que ele está dizendo assim que mais importante do que ser cristão é cuidar dos filhos? Não. Na realidade, as duas coisas se interligam. Nós, como cristãos, fomos deixados no mundo para que através da nossa vida Jesus possa salvar mais pessoas e possamos gerar mais cristãos, né? Não tem aquela frase que ovelha gera ovelha? Cristão tem que gerar cristão. Mas essa frase do C.S. Lewis nos traz o alerta de que os primeiros cristãos que nós temos que gerar são aqueles que estão dentro da nossa casa. Ou seja, não adianta você querer ganhar a África para Jesus e perder os seus filhos que estão aqui na sala da sua casa. É isso que ele está querendo dizer. A gente tem que ganhar a África para Jesus. Amém, irmãos? O Japão para Jesus. Mas nós temos que ganhar os nossos filhos para Jesus. Nós temos que ter a nossa família com Cristo. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o mundo está trabalhando de uma maneira muito veloz para desconstruir tudo aquilo que Deus construiu a nível de valores, a nível de padrões, a nível de princípios que definem a nossa conduta, que definem o nosso comportamento, que definem, irmãos, a nossa estrutura familiar. O mundo está trabalhando para destruir a feminilidade da mulher. A mulher nunca foi tão masculinizada como nos dias atuais. Basta você fazer uma pesquisa e você vai ver que a mulher, atualmente, ela está trabalhando demais, talvez até mais que muitos homens, e ela está se sobrecarregando. E eu e o Mateus tivemos uma conversa sobre isso, né, Mateus? Que hoje em dia o mundo está masculinizando as mulheres, e de modo que a mulher ela está vivendo um empoderamento, mas um empoderamento com viés para a sua independência. Ou seja, cada dia mais eu dependo menos de ter um relacionamento com o homem, cada dia mais eu dependo menos de ter uma família, cada dia mais eu dependo menos de ser mãe para me sentir realizada. Ou seja, a mulher ela está adquirindo uma visão muito centrada em si mesma. Da mesma maneira, a masculinidade do homem também está sendo destruída, né? Os homens, uma grande parte, eu vi uma pesquisa que diz que 29% dos lares no Brasil são conduzidos por mulheres hoje, né? Que esse número foi muito menor, mas esse censo é 2022, tá? Então quer dizer que de 2022 para cá não tem censo ainda. Ou seja, esses 29% já pode ter subido para, 30%, 35%. Ou seja, qual é o reflexo disso? Mais homens crescendo sem o referencial de um pai, né? E hoje a sociedade ela quer um homem mais
sensível, um homem menos másculo, ou menos masculino, né? E a impressão que dá é que o homem está perdendo a sua masculinidade, o entendimento de quem ele deve ser como homem. E quando eu falo isso, irmãos, não estou falando aqui dentro de uma visão machista, né? O homem tem que ser bruto, não tem nada a ver com isso. O homem não pode bater em mulher, amém? Amém, igreja? Homem que bate em mulher é covarde, né? O homem não pode bater em mulher para dizer que ele é homem. O homem não tem que prevalecer pela força bruta que ele tem, né? Mas o fato é que o homem, segundo aquilo que Deus determinou, ele tem que ser o cabeça da casa, o cabeça da sua família. E aí nós vamos, no decorrer dessa palavra, nós vamos chegar num tópico onde eu vou falar sobre as consequências de um lar sem pai, né? Mas vamos chegar, a gente vai caminhar até lá. Mas nós temos esse tempo em que valores de Deus, presta atenção, valores de Deus estão sendo removidos para serem colocados novos valores. Valores que, segundo a filosofia humana, atendem mais à visão cultural, à visão moderna, à visão contemporânea de mundo que nós estamos vivendo hoje. E isso é um grande perigo. E nós temos que nos posicionar diante de tudo isso. Lá em Deuteronômio 6, aquele texto continua valendo. Pastor, está no Velho Testamento, não interessa, é a Bíblia. Está dizendo que a educação dos filhos é dever de quem? Dos pais. Está dizendo que o pai deve inculcar na mente dos filhos, colocar na mente, deve falar sobre os ensinamentos de Deus, sobre os mandamentos de Deus, deitando, levantando, andando pelo caminho. Isso quer dizer o quê? Que nós pais, agora eu não estou nem falando para as mães, estou falando para pai e mãe, nós pais ensinamos os nossos filhos através de palavras e ensinamos também através de atitudes. As palavras, elas revelam conceitos. As atitudes revelam como a gente vai viver de forma prática os conceitos que são aprendidos. As palavras apontam o caminho. As atitudes colocam o nosso pé em movimento dentro do caminho que foi apontado. As palavras, elas revelam as coisas que são importantes. As atitudes revelam o que realmente é importante para você. Ou seja, não adianta você apontar com palavras um caminho e não andar nele. Amém, igreja? Vou repetir. Não adianta você apontar um caminho para o seu filho que você não está andando nele. Não adianta você dizer para o seu filho, em palavras, que algo é importante, quando ele olha para a sua vida e vê que não é importante, pelas suas atitudes. Um preço alto que a igreja está pagando nos dias atuais é o preço da incoerência. Nós estamos pagando um preço alto por essa questão da incoerência, de nós falarmos algo que nós não estamos vivendo, ou pregarmos algo que nós não estamos praticando. Você não vai levar a sério um pastor que fala uma coisa e vive? Não vai, irmãos. Você não vai levar a sério, ou você não vai querer entrar num ônibus onde o motorista ele fala tudo sobre regra de trânsito, mas ele vive furando sinal vermelho, ultrapassando em lugar proibido, fazendo curva a 200 por hora, né, com ônibus. Você entra num ônibus desse, irmão? Só se você está querendo suicidar-se, né? Você não vai, né? Filhos não levam a sério pais que não têm coerência com aquilo que falam e aquilo que vivem. Então nós não podemos pagar o preço da incoerência, que é o descrédito, né? O descrédito da nossa fé, o descrédito da nossa espiritualidade, muitas vezes está associado a essas questões. E nós precisamos parar para pensar sobre essas situações. Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 28, aqui fala de Maria. Irmãos, eu já preguei sobre tantas mães, que às vezes falam, mas não tem mais mãe? Senhor, manda uma mãe aí. Eu já preguei sobre Eunice, sobre Ana, Joquebede, Rispa, as duas mães lá, que apresentaram o filho diante de Salomão.
E aí, hoje Deus me trouxe ao coração para falar um pouco sobre Maria, para nós entendermos um pouco aqui sobre esse momento do ser mãe, olhando para a mãe do nosso Salvador. E eu vejo assim, irmãos, que nós evangélicos muitas vezes ficamos meio cheios de dedos para pregar sobre Maria, por causa da idolatria que existe sobre ela na Igreja Católica. Porque existe uma idolatria, existe um desvirtuamento da fé, baseado na idolatria que a Igreja Católica acabou desenvolvendo sobre Maria. Mas o fato é, e nós não podemos negar, que Maria é uma serva de Deus, amém, irmãos? Uma serva de Deus, foi escolhida por Deus. Se ela é idolatrada e adorada como uma divindade na Igreja Católica, a gente não tem culpa disso. Deus também não tem culpa disso. Só que nós precisamos entender que ela tem valor, né? E nós precisamos trazer à existência, né, os valores que Deus viu na vida dessa mulher. Porque muitas vezes, olhando para a vida dela, nós podemos entender o que Deus quer trabalhar na nossa vida. E aqui em Lucas 1:28, nós temos aquele momento quando o anjo, o anjo Gabriel, fala com Maria e diz assim: e vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Queridos, olha só como é que Maria, ela termina esse diálogo com o anjo. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu vejo que Deus precisa de mães que queiram ser servas. Deus precisa de mães que queiram dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor. Porque mães que servem a Deus são mães que não deixarão de fazer o que Deus quer, porque servem a Deus, porque são servas de Deus. E eu vejo em Maria, irmãos, uma mulher guiada por Deus. E esse é o tema da minha mensagem nessa noite, da mensagem que o Espírito colocou no meu coração: mães guiadas por Deus. E aí nós vamos falar sobre algumas características dessas mães. Uma mãe guiada por Deus é uma mãe que se coloca como serva de Deus, mas é uma mãe, presta atenção, é uma mãe que recebe com alegria os filhos que Deus lhe dá, com as particularidades que Ele tem. Vou repetir: mães guiadas por Deus são mães que recebem com alegria os filhos, ou filho, ou a filha que Deus lhe dá, com as particularidades que esse filho tem. Ontem teve o culto da MCM, e o tema foi mães atípicas. Maria foi a primeira mãe atípica, irmãos. O que é uma mãe atípica? É uma mãe que tem um filho cujas particularidades desse filho seja comportamental, neurológicas, ou no caso de Jesus, espirituais, fogem do padrão daquilo que é natural, fogem do padrão daquilo que é comum a todo mundo. E quando você olha para Jesus,
Tem como dizer que era comum, irmãos? Jesus era um filho comum? Jesus era um filho natural, como todos os meninos daquela época? Irmãos, eu fico pensando que não foi fácil para Maria ser mãe de nada mais, nada menos que o Salvador, o Filho do Deus vivo. Imagine se você nessa posição, né? Irmãos, ser mãe de Jesus, a gente romantiza demais, maravilhoso, mas, irmãos, para Maria foi um momento assim difícil, foi um momento que ela teve que passar por renúncia, ela teve que passar por situações angustiantes, ela teve que passar, irmãos, por uma situação em que, vamos dizer assim, a sua reputação seria colocada, vamos dizer assim, em xeque diante da sociedade, diante da sua família, diante da família de José, né? Ela teve que passar por situações de sofrimento profundo, porque imagina você saber que o seu filho vai morrer antes de você, né? Imagina que você sabe assim, mais ou menos a trajetória do seu filho e que ele vai sofrer, e vai sofrer bastante, e não adianta, irmãos, coração de mãe sofre junto com o filho, sim ou não? A mãe, ela vê o filho sofrendo, ela já está sofrendo junto, porque se você acompanhar toda a trajetória do ministério de Jesus, quando Jesus chega na cruz, os discípulos todos, e Maria? Maria não. Se você vai lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, e diz que eis que aos pés da cruz estava Maria, e ele vai falando algumas outras pessoas, mas ela estava aos pés da cruz. Irmãos, aos pés da cruz, ela estava ali. Ela representa a mãe que não abandona o filho no momento do seu pior sofrimento. Sabe aquela mãe que está com o filho em todos os momentos? Aquela mãe que acompanha a jornada do filho, que acompanha a trajetória do filho, e quando o filho está no pior momento, ela está lá. E mesmo que aquele momento possa trazer alguma dificuldade sobre ela, algum problema sobre ela, ela está lá, né? Uma mãe presente na vida do seu filho, principalmente nos momentos de maior sofrimento. E olhando para Maria, pensa em Maria educando Jesus como criança, e aí? E agora? Eu não sei, Jesus fez arte? A Bíblia não fala, mas ele era criança, né? Como eu vou corrigir o Filho de Deus? Como que eu vou lidar com essa situação? E quando Jesus ficou no templo e deixou que eles fossem embora, e aí ela se deu conta que Jesus não estava com eles, ou seja, Jesus fez eles passarem por um sufoco danado, porque ele ficou meio que extraviado no caminho, né? Jesus foi esquecido para trás em algum dado momento, mas ela volta, né, e angustiada, e ela fala: por que você fez isso conosco? E Jesus fala: convinha eu cuidar dos negócios do meu Pai. Ou seja, dá uma resposta para ela, e ela fica ali, aquele coração de mãe querendo corrigir aquele filho que deu aquele sufoco, que fez eles passarem por aquela preocupação danada, mas ao mesmo tempo não está cuidando dos negócios do Pai. O Pai é Deus. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu tenho que aceitar, né? Então, eu vejo que em muitos momentos, Maria, ela olha para aquela missão de ser mãe atípica, né? Porque era muita particularidade, e uma das particularidades que eu acho que talvez tenha sido a mais complicada para ela, foi que Jesus foi gerado por quem? Pelo Espírito? Só que ela estava noiva de quem? E aí? Ó, José, está crescendo a minha barriga, mas fique em paz, porque é do Espírito Santo. Imagina a mulher nessa situação. E se você vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 18, 19 ali, José duvidou da idoneidade de Maria, porque diz o texto que José pensava em abandoná-la em secreto, mas não expô-la, não a expor, porque senão ela poderia até mesmo ser apedrejada, se fosse o caso. Então ela poderia ali passar por uma situação, até correr um risco de morte. Por quê? Porque naquela época, se uma pessoa estava aliançada para casar com alguém e aparecia grávida, é problema, né? Mas
era uma particularidade que ela teve que enfrentar relacionada a quem? Ao seu filho. Filhos com particularidades que colocam a nossa vida em situações difíceis, em situações críticas, em situações onde a gente se sente perdido, em situações onde a gente não sabe o que fazer. E eu fico pensando, irmãos, quantas mães, talvez, que hoje têm filhos com dificuldades, com particularidades, né? Às vezes com algum tipo de doença rara, ou, sei lá, alguma situação que envolve essa questão de condições neurodivergentes, ou alguma síndrome, né? TDAH, autismo, e aí aquela mãe está aprendendo a lidar com aquelas situações todas, e muitas vezes ela se sente sem saída, ou às vezes ela se sente sufocada, porque ela não sabe como lidar com aquelas situações. Só que eu quero dizer uma coisa para você, mãe, que está aqui nessa noite, que se sente atípica, como Maria se sentiu atípica. Maria, apesar de todas as particularidades que ela teve que enfrentar em relação a Jesus, ela conseguiu ser uma mãe guiada por Deus. Ela conseguiu ser uma mãe vitoriosa na sua missão de ser mãe. Por quê? Porque Deus a ajudou. Deus ajudou ela a vencer as suas dificuldades. Porque o Deus que deu o filho foi ajuda na vida dela quando ela precisou. E eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que te deu o filho que você tem, vai ser aquele que vai te ajudar a lidar com esse filho. Vou repetir, o Deus que te deu o filho que você tem, Ele será o conselheiro, Ele será o apoio, Ele será a ajuda, Ele será aquele que estará ao seu lado para te ajudar a vencer essa missão. Porque, irmãos, Maria, ela casou ou não casou com José? Casou. Mas quem que ajudou ela? Deus mandou um anjo falar com José. Falou: José, tira essas ideias da cabeça, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Então o que acontece? Deus começou a agir no coração de José, Deus começou a trabalhar no coração de José, para que José fosse o marido que ele tinha que ser para Maria. Ou seja, Deus estava em cena ali naquela situação. Deus estava ajudando aquela mulher a ser a mãe que ela precisava ser, a vencer as circunstâncias que foram geradas no entorno daquela situação. Porque aquela situação de ser mãe trouxe dificuldades para ela. Às vezes ser mãe traz dificuldades. Ser mãe não é fácil. É ou não é, irmãs? Quem é mãe aí? Levanta a mão mais alto. Ser mãe não é fácil. Quando você não é mãe, você não era mãe, não tinha muitas dificuldades. Virei mãe, parece que veio um caminhão de dificuldade. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, que o Deus que te dá o filho vai te ajudar a cuidar desse filho. Vai te ajudar a vencer as dificuldades que esse filho trouxe até você. Porque maior do que as dificuldades que esse filho possa ter trazido, são as bênçãos que ele traz sobre a tua vida. Porque Jesus veio para ser bênção. Amém, irmãos? Jesus veio para ser bênção na vida de Maria. Jesus veio para ser bênção na vida de toda a humanidade. E o filho ou a filha que você tem veio para ser bênção na tua vida. Veio para ser bênção na vida das pessoas que cercam. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Os filhos que Deus te dá, Ele não te dá para ser problema. Os filhos que Deus te dá, Ele te dá para ser bênção. Ele te dá para ser bênção. Os problemas existem, por quê? Porque esses filhos nascem num ambiente de dificuldade. Porém, eles nascem com o propósito de serem bênção na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. O que vocês não podem perder de vista, o que nós não podemos perder de vista, é que nós podemos e devemos depender de Deus para que nós possamos vencer as dificuldades. Nós precisamos depender da ajuda do Senhor para vencer as dificuldades que fazem parte da nossa missão. Então Maria, ela dependia de Deus, né? Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher responsável. Ela disse: Senhor, cumpra na vida da tua serva, o que o Senhor falou que tem que fazer, faça, porque eu estou pronta para confiar. Quem está pronto para confiar em Deus aí? Estou pronta para confiar.
estou pronta para obedecer, estou pronta para enfrentar as dificuldades, porque sou sua serva. Então, como servas de Deus, vocês têm que estar prontas para dizer: Senhor, venha o que vier. O que acalma o meu coração, o que traz paz ao meu coração é saber que eu sou tua serva. Para os homens é saber que eu sou teu servo. E quem é servo de Deus, Deus ajuda. Quem é servo de Deus, Deus ampara. Quem é servo de Deus, Deus sustenta. E talvez alguém diga assim: mas pastor, também Maria tinha uma vida na régua. Maria tinha uma vida perfeitinha. Ela era virgem, ela era toda certinha, né? Ela é o exemplo da mãe que não erra. Pois é, mas eu digo para você que, independente do padrão de vida que a pessoa possa ter ou não, se a pessoa é temente a Deus, se a pessoa é sincera com Deus, se a pessoa tem humildade para depender de Deus diante da sua indignidade, Deus abençoa essa pessoa, independente da situação que ela esteja vivendo. Porque diferente de Maria, nós temos a mãe lá de 1 Reis 3,16, que comparece diante de Salomão, dizendo: olha, eu tive um filho, meu filho estava comigo, e de repente, quando eu acordei de manhã, foi colocado um filho morto ao meu lado, e o meu filho foi tirado de mim. E vocês sabem quem era essa mãe? Era uma prostituta. Diferente de Maria, ela não era virgem, não tinha marido, não tinha uma família estruturada, mas com toda a sua indignidade, ela teve coragem de se ajoelhar diante do rei, dizer: rei, eu sou indigna, eu não tenho uma família, eu não tenho marido, mas eu sou mãe, eu amo a minha criança, eu estou aqui diante do rei, prostrada de joelho diante do rei, para pedir a ajuda do rei. E para a alegria do coração dela, ela descobriu que o rei não despreza aqueles que se humilham. Ela descobriu que o rei não despreza aqueles que diante da sua indignidade agem com humildade na sua presença. Ela descobriu que o rei abraça aqueles que com humildade se achegam a ele, que o rei entra na causa daqueles que se achegam a ele. E eu quero dizer para você nessa noite, seja quem você for, com as manchas que você tiver na sua vida, se há no teu coração de sinceridade e humildade, o rei estende a sua mão sobre a tua vida para te abençoar. Talvez você não seja o exemplo de uma mãe perfeita em muitas coisas, mas você tem um coração de mãe e você quer ajustar as coisas com Deus. Saiba que o teu Deus, Ele é um Deus que abraça, Ele é um Deus que acolhe, Ele é um Deus que entra na causa daqueles que se humilham diante dEle. Então aquela mulher, assim como Maria, ela dependeu da ajuda de Deus e foi ajudada. Então, com as particularidades que você tem, a particularidade de Maria era uma, a particularidade daquela mulher era outra. Ou seja, mas ambas tinham situações de particularidade em relação à situação que viviam como mães, mas em ambas as situações, Deus foi ajuda na vida delas. Amém? E eu quero declarar que aquele Deus está aqui para te ajudar nessa noite. Aquele Deus está aqui para dar força, para te dar esperança, para te dar soluções que você não tem. Aquela mãe de 1 Reis, ela não sabia como resolver aquele problema. Maria também não sabia como resolver aquele problema. Como? Primeiro, como que eu vou ter filho se eu não conheço homem? E depois, como que eu vou convencer José? É um problema que eu não tenho como resolver. Pois é, você não tem, mas existe um Deus que resolve problemas na sua vida. Você não tem como resolver, mas existe um Deus que resolve. Existe um Deus que entra com soluções que você não imagina. Ele sabe resolver problemas que você não sabe. Ele sabe resolver problemas que você não tem condição de resolver. Ele apenas está dizendo: confia e dependa de mim, porque eu sou Deus que resolve os seus problemas. Fala para o seu irmão aí: Deus resolve problemas que você não consegue resolver.
Mães guiadas por Deus, irmão. Segundo, são mães que pela sua atitude de fé são honradas e abençoadas por Deus. Maria foi honrada e abençoada por Deus na sua atitude de fé responsável. Ela aceitou a missão. Com todo o peso, com toda a dificuldade, ela foi responsável, ela foi dependente, ela foi obediente, ela foi fiel ao Senhor até o fim. Mas, por exemplo, nós temos Ana. Ana foi honrada e abençoada por Deus, porque creu mais no milagre do que na permanência da tragédia. Ela foi honrada primeiro pela sua fé, na capacidade de Deus em fazer o impossível. E depois ela foi honrada pela sua sabedoria cooperativa. Deus, se o Senhor me der, eu vou dividir com o Senhor. Ou seja, esse filho que o Senhor vai me dar, homem, ele não será apenas meu, também será teu. Porque será meu filho, mas será teu sacerdote, porque ficará na tua casa, servirá ao Senhor. Ou seja, Ana era aquela mulher que ela foi honrada por Deus, foi abençoada por Deus como mãe. Por quê? Porque ela creu que Deus era capaz de reverter situações irreversíveis na sua vida. E segundo, porque ela teve sabedoria para fazer da sua bênção um instrumento nas mãos de Deus. Eu vejo que uma mulher que age assim, uma mãe que age assim, é uma mãe que Deus atende, é uma mãe que Deus favorece, né? Então, mães, sejam sábias, né? Não pensem só na sua realização, não pense só naquilo que você quer para você. Em tudo que você pedir a Deus, pense em Deus, pense em você, mas pense também em Deus, em como aquilo servirá para promover a glória de Deus. Mães, assim como Ana, creiam que Deus é poderoso para reverter aquilo que parece ser irreversível. Aquilo que não tem solução para você, tem solução para Deus. Amém? Uma outra mãe que eu destaquei aqui foi Rispa. Está lá em 2 Samuel, versículo 21, de 1 a 14. Depois os irmãos veem a história dela lá. Os filhos dela morreram, e aí ela queria que eles fossem sepultados. Só que ninguém tomava nenhuma atitude, e o corpo dos filhos estava no chão lá, abandonados. Eles ficaram no chão, à mercê das circunstâncias, à mercê dos animais. O que aquela mãe fez, irmãos? Ela foi lá, e ela ficou lá, eu não sei se foram meses, eu não sei se foram dias, eu sei que foi muito tempo que ela ficou ali. Ela não saiu do lado do corpo dos filhos. Vinham os abutres, as aves do céu para comer, ela enxotava, ela brigava com as aves, porque ela dizia: não, nos meus filhos ninguém vai tocar, né? E ela ficou ali, independente do mau cheiro que exalava da vida dos seus filhos, ela estava do lado dos seus filhos. Às vezes, mães, mau cheiro exala da vida dos filhos. O cheiro do mundo, o cheiro da desobediência, o cheiro da imoralidade, o cheiro, né, dos vícios, às vezes estão ali, na vida dos filhos. Mas tem muitas mães que estão ali, independente do cheiro ruim, eu estou aqui, lutando contra o inimigo, para que a sua vida seja salva. Então aquela mãe ficou ali, e até a notícia chegou para Davi e falou: o senhor ficou sabendo, rei, de Rispa? Aí o rei perguntou, falou: não, ela está lá, né, lutando com os animais, porque ela quer que os corpos dos filhos sejam enterrados da maneira correta. E o pedido dela foi atendido. Uma mãe que teve vitória, né? Uma mãe que lutou até o fim. Então, mães, sejam lutadoras, não entreguem os pontos tão facilmente. E a mãe lá de 1 Reis 3,16, que eu acabei de mencionar, que aparece lá pedindo para Salomão definir com quem ficaria a criança, porque a outra mulher que também estava ao lado dela, cujo filho havia sido morto, queria a criança. E Salomão falou: vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio, cada uma fica com um pedaço. E essa mãe, ela é reconhecida, ela é honrada por Deus pelo seu amor sacrificial. Naquele momento, ela diz: não, eu prefiro perder do que ver o meu filho morrer.
Então, que eu perca em relação à minha realização, em relação às minhas realizações pessoais, como mãe, como mulher, mas que o meu filho fique vivo. Prefiro que ele fique na mão de outra mulher, mas com vida. Nesse momento estou pronta a sacrificar, a perder para as minhas realizações pessoais, o que eu quero a nível de realização para mim, eu perco para que ele possa ganhar. E aqui, irmãos, eu quero enfatizar o que? O amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele amor onde a pessoa está disposta a perder para si, para que aquele que é amado possa ganhar. E eu vejo que esse amor, irmãos, é o que melhor define a figura da mãe, porque é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Lá em Isaías, o Senhor diz assim à nação de Israel: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, o filho que ainda mama, que não se compadeça dele? Aí Deus responde: ainda que ela viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Hoje tenho gravado na palma das minhas mãos. Mas por que Deus usa o exemplo do amor de uma mãe? Por quê? Porque o amor de uma mãe é, vamos dizer assim, no contexto terreno, é o conceito mais alto de amor que a gente conhece. Então Deus, ele pega o conceito mais alto de amor que existe, procurando mostrar que uma mãe que cuida de uma criança de colo e que de maneira nenhuma deixa de cuidar dele, ama muito aquela criança, ainda que ela viesse a se esquecer dessa criança, ele não se esquece dos seus. Ou seja, está dizendo, ainda que o amor de uma mãe seja extraordinário, o meu ainda é maior. Mas o amor de mãe aqui é exaltado. E o amor de mãe, ele é um amor sacrificial. Esses dias eu vi um quadrinho dizendo assim: por que as pessoas comemoram mais o Dia das Mães do que o Dia dos Pais? Aí no quadrinho estava assim, pessoa jogando milho, aí estava lá o galo representando o pai, e o galo vai lá comer milho, está apressado lá para comer milho. E aí mostra a galinha pegando os milhos e colocando na boca dos pintinhos. E o pai lá, o galo lá, doido atrás do milho, né? Então, mostrando que muitas vezes o pai, a figura do pai é mais atenta com essa questão do cuidado com as crianças, enquanto a mãe não. A mãe, ela vai lá, dá primeiro para o filho, sacrifica de si pelo outro, sacrifica de si pelo filho. Então a mãe tem essa capacidade que lhe é natural da mãe, A mãe, ela tem essa capacidade que lhe é natural. Então o amor, ele é demonstrado pela capacidade de dar, de se preocupar mais em dar do que receber. Então nós, como igreja, precisamos parar para pensar nisso, irmãos. Pessoas que estão mais dispostas a dar do que a receber, elas são relevantes, porque elas mudam contextos, elas inspiram outras pessoas, elas criam soluções e levam soluções a outras pessoas. Por isso elas são importantes. Quando nós, no contexto de igreja, não estamos tão dispostos a perder para que o outro possa ganhar, isso demonstra que está faltando em nós o quê? Amor. Quando a gente não quer perder para que o outro possa ganhar, quando a gente não está disposto a perder nada para que outros possam ganhar, isso quer dizer que está faltando amor em nossos corações. E nós precisamos ter amor, porque uma das maneiras profundas de demonstrar amor está no ato de dar. Ou seja, quem ama, dá do que tem. Quem ama, doa do que tem em favor daquele que é amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito. Olha só, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira que Ele deu. E quando Jesus veio, Ele deu, irmãos, Ele deu de si, Ele deu do seu poder para multiplicar pães e peixes, Ele deu do seu poder para curar cegos, aleijados, leprosos, Ele deu do seu poder para ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Mas por fim, Jesus deu toda a sua vida na cruz para salvar todos nós que estamos aqui nessa noite.
Porque o amor, ele leva a pessoa a dar por aqueles a quem ama. E aquela mãe, ali de 1 Reis, ela deu, né, de si, ela abriu mão de todas as suas realizações pessoais, porque ela queria muito ser a mãe daquela criança e ter aquela criança com ela, mas quando surgiu a situação em que ela poderia ver o filho morto, ela abriu mão dos seus desejos, das suas vontades, para que o filho pudesse ser favorecido. Então nós precisamos trazer isso para nós, não só no contexto da relação mãe e filho, mas no contexto da nossa relação pai e filho, nosso contexto de amor fraternal como igreja. Amém, irmãos? Nós podemos aplicar isso no nosso contexto de amor fraternal, irmãos? Podemos pensar mais no outro e menos na gente, irmãos? Se nós fizermos isso, nós estamos ficando parecidos com quem? Começa com G e termina com Zus. Só uma pista, né? Pista, só um sinal, né? A gente fica mais parecido com Jesus, porque ele disse que ele não veio buscar para si, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para doar e não para receber. Você nunca vai ver Jesus orando para o Pai, pedindo coisas, né? Criando um relacionamento utilitário com Deus, dizendo: ó Pai, preciso disso, daquilo. Não. Você está ali vendo Jesus orando por nós, né? Pelos seus discípulos, pedindo para Deus guardar os seus discípulos. Até você está na oração de Jesus lá, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou os livre do maligno, né? E não oro apenas por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim, por causa da sua palavra. Em outras palavras, eu e você estamos naquela oração, irmãos. Em outras palavras, Jesus orou por nós. Tem uma oração feita por Jesus em favor da tua vida e da minha lá no céu hoje, ali em João 17. Ou seja, você já está diante de Deus em oração, uma oração feita por Jesus. Amém? Terceiro, irmãos, nós aprendemos com Maria que mães guiadas por Deus, elas influenciam os filhos nas suas decisões com base numa relação de intimidade baseada no amor e na amizade. Quantos lembram das bodas de Caná da Galileia? Levanta as mãos aí. O que aconteceu nas bodas lá, irmãos? Vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Acabou lá nas bodas um elemento. Primeira opção, Coca-Cola. Segunda opção, Tang. Terceira opção, vinho. Qual que faltou lá, irmãos? Vinho. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Então, acabou o vinho, acabou a festa, irmãos. Porque o vinho representava a alegria, né? Era a bebida que era utilizada para a celebração de toda uma cerimônia. E se acabasse aquela bebida antes do término da cerimônia, era vergonha. Era uma vergonha para os noivos, era uma vergonha para os pais do noivo. Ou seja, aquelas pessoas ali passariam vergonha se o vinho acabasse. Ou seja, o vinho acabou. Só que ninguém passou vergonha porque Jesus estava lá. Eu quero dizer para você, querido, com Jesus na sua vida, você não vai passar vergonha. Jesus vai entrar em cena na hora certa. Mas houve um pedido de alguém. Quem que pediu para Jesus? Maria, né? Maria chegou para ele e falou: filho, seguinte, acabou o vinho. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, ou mãe. Na Bíblia, nas versões que nós temos aqui, geralmente está assim: mulher, que tenho eu contigo, minha hora não chegou. Ou seja, era como se ela estivesse dizendo assim: eu não tenho compromisso de fazer isso agora, né? Não está na agenda de Deus, na agenda dos milagres. Esse milagre está fora, né? Eu tenho uma agenda para cumprir e esse aí não está na agenda, né? Só que Jesus colocou na agenda aquele milagre, irmãos. Por quê? Porque aquela relação de mãe e filho, aquela mãe, ela conseguiu influenciar o filho naquele momento para que ele fizesse
acontece aquele milagre. E eu quero dizer para você, mãe, que está aqui nessa noite, não adianta você brigar com seu filho, esmurrar o seu filho. Você tem que construir um relacionamento de amizade, tem que construir um relacionamento de intimidade, aonde você vai falar e aquela intimidade, aquela amizade vai falar por você. Aí decisões que ele não iria tomar, ele vai tomar. Por quê? Porque ele vai considerar a sua influência. Vai considerar essa intimidade, vai considerar essa amizade, vai considerar esse amor que existe dentro desse relacionamento. E é isso que muitas mães precisam entender, né? Porque às vezes tem filhos que têm uma birra de não fazer o que a mãe quer, exatamente porque é um campo de batalha, onde sempre um está querendo ver quem é mais forte que o outro. E aí nesse campo ninguém vence, né? Aonde o amor vence, aonde o amor reina, todos vencem. Amém, irmãos? As pessoas cedem, as pessoas fazem o que precisa ser feito. Jesus fez aquele milagre, eu acredito que muito em consideração ao relacionamento que ele tinha com a sua mãe. Então aproveite o relacionamento que você tem com seus filhos para influenciá-los a tomar decisões que vão ser bênção na vida de outras pessoas, né? Que vai trazer bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Amém? Partindo para o final, irmãos, vamos lá, estou chegando. Quarto ponto. Uma mãe guiada por Deus entende que o propósito de ser mãe deve ser vivido associado ao propósito de ser família. Em outras palavras, não basta você ser mãe. É importante que você possa ser mãe, mas também vivendo em família. Então, Maria, ela teve um filho gerado pelo Espírito Santo, mas ela também precisou ter um José do seu lado, que fosse seu marido, né? Então aqui ela procurou mostrar que o contexto de família tem que ser completo, né? Aquele filho não precisava só de uma mãe, ele precisava também de um pai, de uma referência humana e física de pai. Então quando eu falo isso, não estou aqui dizendo, porque tem muitas mulheres que hoje estão sozinhas, conduzindo seus lares, desenvolvendo a função de pai e de mãe, não é porque querem, é porque o marido foi embora. Se você olhar nas estatísticas, o abandono de lar, o abandono da família, 80% é praticado por quem? Pelos homens. Pelos homens. Então, tem muito lar que não está completo, não é porque é culpa da mulher, é culpa do homem, que não está aguentando ou não está sendo responsável o suficiente para se manter casado, para se manter no lar, para manter o seu lar e a sua família completa. Então aqui vai um recado para os homens. Homens, sejam mais dependentes de Deus. O que vai mudar o teu coração? A sua dependência de Deus. Não é a palavra dura do pastor no domingo à noite. Irmãos, a palavra do pastor só vem para dar um alerta. Mas se eu, como homem, você como homem, nós homens que estamos aqui, não tivermos consciência que nós precisamos ter intimidade com Deus, a gente, às vezes, entrega os pontos, cede às tentações, cede à tentação de trocar a nossa esposa por uma outra mulher mais jovem. É o que tem acontecido muito aí fora. E aí o que acontece? Quando isso acontece, os filhos ficam com quem? Com a mãe. A mãe assume, né, o encargo de ser mãe, né, porque a mãe não deixa. Via de regra, existem as raras exceções, mas geralmente é a mãe que fica com os filhos, né? Então, primeiro ponto, os pais precisam fazer força de serem tão espirituais, na realidade, lembrando, né, Laís, mais espirituais que as mulheres, porque pesa sobre os homens a responsabilidade de ser o quê? O sacerdote do lar. Nós, irmãos, nós homens, precisamos ser o sacerdote da nossa casa. Só que, infelizmente, parece que nós estamos deixando isso na mão das
mulheres. E está errado. Está errado, irmãos. Né? Se você vê, por exemplo, culto de mulheres, está cheio. Vai fazer um culto de homens. Se não fizer churrasco, não vem nenhum. Pastor, vai ter churrasco? Né? Você vai fazer uma programação de homens, tem que ter alguma coisa além. Tem que ter alguma... É difícil, né? Porque os homens, parece que nesse quesito de buscar a Deus, com exceção do Kleiner ali, que eu vejo que é um homem, né, comprometido, está sempre buscando, mas, irmãos, eu vejo assim que a maioria deixa para as mulheres. E o que acontece? A gente vai passando uma mensagem, se a gente tem filho homem, que buscar a Deus é coisa de mulher. Meu pai não busca, eu não busco, né? Então, a todo instante, nós estamos passando alguma mensagem com aquilo que nós fazemos. Então, por isso eu digo assim, quem tem a condição de ter um ministério na igreja é maravilhoso. Porque o ministério parece que é uma obrigação, parece que é um serviço, parece que é um trabalho, parece que é uma coisa que vai tomar o seu tempo, mas na realidade é uma maneira de Deus trabalhar a sua espiritualidade. É uma maneira de Deus te colocar na presença dEle. É uma maneira de Deus trabalhar a sua perseverança, trabalhar a sua assiduidade, trabalhar a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de ser constante, né? Porque tem gente que, se não tiver um ministério na vida, se entrega em constância completamente, né? Agora, a pessoa tem um ministério, ela se habitua, ela está ali, não, eu tenho um ministério, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ali para fazer aquilo, eu tenho que estar ali para ensaiar, eu tenho que estar ali para... Ela vai se habituando, ela vai ganhando ritmo espiritual. Mas quando a pessoa não tem, fica muito solto, a pessoa ela vai tendendo a ter uma vida inconstante. Então nós precisamos lutar para que a nossa família seja completa. Amém, irmãos? Para que a nossa família seja completa. Irmãos, um lar onde o filho ou a filha não tem a referência de pai, tem problemas? O que os irmãos acham? Olha aqui, a relação de problemas. Isso aqui é uma relação de problemas de um lar sem a figura masculina, né? Vou ler aqui para vocês. A ausência paterna, seja física ou afetiva, gera impactos profundos e duradouros, frequentemente resultando em baixa autoestima, insegurança, comportamento agressivo, dificuldades de aprendizado. Filhos de pais ausentes têm maior propensão a transtornos emocionais, como depressão e ansiedade, além das dificuldades em estabelecer vínculos afetivos e reconhecer limites. Aqui tem 3 situações. Principais problemas gerados na infância e na adolescência de uma criança que não tem um referencial de pai. Primeiro, problemas emocionais graves, como insegurança, vazio afetivo, baixa autoestima, medo de rejeição. Segundo, comportamento e socialização. Aumento da agressividade, rebeldia, dificuldade em obedecer regras, dificuldade em obedecer autoridade. Ou seja, um lar onde não existe a figura do pai, a criança fica mais agressiva, a criança tem mais dificuldade de obedecer, a criança tem mais dificuldade de atender comandos. Desempenho escolar, baixo rendimento escolar, com 2 vezes mais probabilidade de apresentar dificuldades, segundo pesquisas. Saúde mental, risco aumentado de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Desenvolvimento biológico, estudos indicam, conforme explicado no vídeo, aqui não tem o vídeo para explicar, que ambientes de ausência paterna podem impactar o desenvolvimento do córtex pré-frontal, prejudicando o autocontrole. Ou seja, a pessoa perde o controle com mais facilidade. Impactos na vida adulta, nos relacionamentos amorosos. Presta atenção aqui. Mulheres, cadê as mulheres? Jovens criadas somente com mães
tem dificuldade de submeter-se ao marido quando se casa. Por quê? Porque aprendeu a ver a figura de força na pessoa da sua mãe. Aí casa. Nunca teve um homem dentro de casa para ver como é que é. A tendência é conflitos, desacertos, desacordos. Então, meninas que cresceram sob o comando de mulher, você tem um desafio. Você vai ter um desafio, né? E como vencer esse desafio, pastor? Comece já a orar antes. Senhor, quando eu conhecer o fulano, eu não quero ter barreiras. Eu não quero ter essas dificuldades. Eu não quero ter essas situações de ser uma pessoa que não cede, que briga, que não aceita, né? Comece já dentro do seu coração a trabalhar isso. Insegurança e carência. Falta de pai pode gerar uma busca constante por aprovação, né? E isso gera uma carência e uma fragilidade emocional. Então, para a vida de uma menina, por exemplo, sem pai, ou que não teve pai, ela está sempre procurando essa figura. Então ela pode se tornar vítima ou uma presa fácil de um homem, né, que se aproveita das suas carências. Vou repetir, ela pode se tornar uma presa fácil de um homem que sabe se aproveitar das suas carências. Então isso nós precisamos trabalhar. É preciso ser trabalhado, né? Para que a mulher não caia num laço, para que a mulher não caia numa armadilha. Reprodução do comportamento dos pais. Filhos podem repetir a ausência na sua própria família. Fui abandonado, também vou abandonar. Fui deixado, também vou deixar. E essa parte aqui eu achei interessante. A ausência paterna é um fator de risco para evasão escolar e criminalidade. Os meninos que crescem sem pai têm uma tendência maior de evadir-se dos estudos e se voltar ao mundo do crime. Então essas situações, eu pergunto para os irmãos, são preocupantes, sim ou não? Então por isso nós temos que nos preocupar com a nossa família. Por isso nós temos que buscar sempre em Deus a orientação devida para dar a melhor educação dentro da palavra de Deus para os nossos filhos, porque o mundo está sendo construído sem Deus, mas nós temos que construir os nossos filhos com Deus. Amém, irmãos? Lá no mundo pode faltar Deus, mas no coração do seu filho não pode faltar Deus. Lá no mundo pode faltar Deus, mas na vida dos seus filhos não pode faltar a presença de Deus. Então eu quero encerrar essa palavra deixando esses conselhos, esses alertas e esses direcionamentos de Deus e essas promessas de ajuda da parte de Deus para aqueles que se submetem, para aqueles que obedecem, para aqueles que confiam no Senhor. E eu pergunto, quem recebe essa palavra aí no seu coração? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar.